ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Irmãos, nós vamos ler em Mateus 17, versículo 11. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Grande Senhor, te louvamos pela oportunidade da vida, por poder falar ao seu povo com aquilo que o Senhor tem dado. Não há nada nosso, porque temos aprendido com a Bíblia e com o seu profeta, e estamos fazendo o possível de profetizar outra vez o que já foi profetizado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Irmão Brana comenta sobre estas escrituras, também sobre este profeta. Eu tomei aqui a palavra, o grande profeta. Como o irmão Brana diz, tem coisas que Jesus disse, permitiu até os apóstolos escreverem, coisas que seria tão distante, por isso ele deixou em segredo. Porque se diz o irmão Brana aqui, 29, pondo-nos a aula de Jesus, é o que eu quero ler hoje para vocês. Imagine a Deus dizendo a João, o revelador: daqui à minha vinda passarão 2000 anos. João houvesse dito à igreja mais ou menos assim: bom, comamos, bebamos, regozijemos-nos, porque ele não virá até os próximos 2000 anos. Se ele dissesse, daqui 2000 anos que vai ser a vinda, então não haveria ninguém querendo preparar para aqueles dias. É por isso que Deus deixa a coisa em mistério, para depois ser revelada. Porque se ele dissesse, ninguém estaria lutando, dizendo, vamos preparar para o que Jesus vem. Se ele falasse que era 2000 anos. Aí eles iam pensar, não, vai demorar muito ainda. Comamos, bebamos, vamos regozijar, porque não será agora mesmo. Mas foi tão mistério que Deus deixou até para o profeta Paulo, que ele diz, e nós, os que ficarmos para a vinda do Senhor,
não precederemos aos que dormem. Não seremos um estorvo, ou não iremos adiante deles. E nós os que ficamos. E o natural, não tendo revelação, o que ele pensa daquilo? Ele diz que vinha cedo, não veio até hoje. São Pedro diz que apareceriam aqueles escarnecedores, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque eles esperavam que fosse no seu dia. Assim como o profeta Isaías diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7, 14. E aquilo, eles podiam esperar para aquele dia, e essa virgem não apareceu. Levou 700 anos para aparecer essa virgem do jeito que estava profetizado. E ele diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Levou 800 anos para essa escritura cumprir. Então as pessoas mais próximas diziam: o profeta Isaías falou, mas isso não cumpriu. Ele só profetizou, e aquilo não cumpriu nos dias dele. E quando não cumpre nos dias que o profeta está vivendo, se alguém quiser examinar e dizer: ele profetizou e não cumpriu, então ele é um falso profeta. É o que muitos deles devem ter pensado do profeta Isaías. É o que muitos devem ter pensado de Jesus Cristo. Você sabe aqui onde nós lemos em Mateus 17, Deus do verso 1, ele começa com 3 testemunhas: natural, humanas e 3 espiritual. Pedro, Tiago e João. 3 testemunhas, lá no Monte da Transfiguração. Cristo, Moisés e Elias. 3 testemunhas. Agora, quando isto foi acontecido, Cristo foi transfigurado naquele Monte da Transfiguração, o próprio Jesus avisou aqueles discípulos: não diga a ninguém. Está aqui no capítulo 17, verso 9. Não era para eles contar para ninguém. Sempre Deus deixa um mistério. Agora, se você acompanhar o cumprimento da Bíblia, aqui em Mateus 17, você vai ver que Jesus falou de uma promessa de trás para frente. E aqui ele fala uma promessa lá da frente para trás. Porque ele contou primeiro Elias, Moisés e Cristo. Isto será quando manifestar as 2 testemunhas de Apocalipse 11. Ali estará Cristo, Moisés e Elias. Cristo sempre está operando nas pessoas. Cristo está operando através de Moisés. Cristo está operando através de Elias. Vai estar operando. Isso será na salvação dos 144 mil judeus. Então, irmãos, preste atenção. Depois que Jesus falou sobre isto, que é exatamente a vinda de Moisés e Elias para chamar os 144 mil, aí Jesus disse isto: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E depois ele diz: e Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro. Mas por que Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro? Porque Jesus tinha falado da vinda de Moisés, Elias e Cristo, que estava no Monte da Transfiguração. E essa vinda é exatamente para os judeus. Mas a vinda do Elias, ele diz: Elias virá
primeiro. Quer dizer, primeiro, antes que aconteça a aparição de Moisés, Elias e Cristo para os judeus, então vocês terão o ministério do profeta Elias. O profeta Elias é chamado também como um grande profeta. São 5 manifestações, desde Elias, Eliseu, João Batista, William Branham e outra vez para os judeus. São 5 ministérios, o de Moisés do seu dia e com os judeus, e outra vez com os judeus, que estará chamando os 144 mil. Mas estas coisas a gente deve meditar para ver por que Jesus disse: eu, porém, vos digo que Elias virá primeiro. E esse virá primeiro seria primeiro como já veio, certo? Elias já veio, que era o que Jesus estava dizendo. Virá primeiro, primeiro do que Moisés e Elias no capítulo 11 de Apocalipse. Aí viria Elias sozinho. Tem a vinda de Elias sozinho para pregar aos gentios, que foi o irmão Branham, para restaurar todas as coisas. A vinda de Elias sozinho. E agora, que já veio o nosso profeta sozinho, virá Moisés, Elias e Cristo para os judeus, certo? Foi por isso que Jesus disse que Elias virá primeiro. Aí no verso 12, Jesus diz: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ele fala desse ministério de Elias, tudo num lugar só. O Elias que virá, esse Elias que virá primeiro, que foi o irmão Branham, falou primeiro do Elias com Moisés, que será na grande tribulação, que eles estarão pregando, salvando 144 mil judeus. E eu vos declaro que Elias já veio, que era João Batista, que tinha vindo no tempo do próprio Jesus Cristo. Então aqui para nós está toda a revelação clara para sabermos o que Deus prometeu, Ele já cumpriu entre nós. Já mandou o Elias. Agora, o irmão Branham não considerava ele assim. Mas antes, deixa eu ler mais um pouquinho para vocês sobre chegar uma promessa que ele vem logo, cedo veio e leva 2000 anos. Vou continuar aqui o parágrafo 29, pondo-nos ao lado de Jesus. Imagine a Deus dizendo a João o revelador: daqui a minha vinda passaram 2000 anos. João houvesse dito à igreja mais ou menos assim. Bom, da igreja podia dizer: comamos e bebamos, regozijamo-nos, porque ele não virá até os próximos 2000 anos. A igreja haveria se despreocupado. Então, outra coisa, porque ele diz logo: cedo vem, para que a igreja se preocupe, certo? Para que o crente se preocupe em preparar sua vida. Ele diz: cedo venho. E esse cedo, para ele, faz quase 2 dias. 2 dias para Deus. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, certo? Então esses 2 milênios é como 2 dias. Por isso Jesus disse: cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E este cedo é esse tempo todo. Mas por que ele diz isso? Para que a igreja possa, para que o crente possa se preocupar com a vinda. Ele vem. Ele diz que vem logo. Então eu não sei se é na minha geração, se é na geração do próximo. Quando é que ele vai vir? Mas ele diz que vem logo. Então, vamos nos preocupar em preparar. Agora, nós estamos aqui no final, que desta vinda já passou, ele já veio, Elias já veio,
Jesus já veio cumprir o papel de Filho do Homem, conforme Mateus 24, 36, que aquele dia e hora ninguém sabe, olha o mistério outra vez. Dia e hora ninguém sabe. Ele deixou sem avisar as pessoas. Você não tem que pensar, vai ser daqui a 2000 anos. Não, o dia e hora ninguém sabe. Então eles tinham a igreja primitiva, os apóstolos, os crentes primitivos já tinham que viver preocupado com a vinda naquele tempo, porque não sabia o dia nem a hora. Mas passou 2 milênios. A igreja haveria se despreocupado e não haveria estado na expectativa. Se você dorme na primeira vigília, isso não importa, já que você chegará a tempo sempre. Não haveria por que se preocupar. Me entende você? Parágrafo 30, pondo-nos ao lado de Jesus. Agora, quando Paulo, São Martim e todos os demais despertarem na ressurreição, será tanta novidade como se nesse mesmo instante eles estivessem na batalha, porque eles partiram esperando esse grande dia. Então aquilo será uma surpresa para eles. Demorou demais, a gente ficou lá na tumba. Não existe isso, que demorou. Quando eles levantarem, aquilo parece ter dado naquele instante, sendo que já aconteceu atrás, certo? Ou aconteceu depois da vinda deles, depois da vinda dos mensageiros. E nós aqui tem que olhar o que aconteceu ali atrás. Deles tem que olhar para frente, que aconteceu aqui perto do ano 2000, cumprindo a palavra. Será tanta novidade como se nesse mesmo instante eles estivessem na batalha, porque eles partiram esperando esse grande dia, e haverá um grande clamor, e se levantará toda a igreja. Isso daí é a ressurreição. Haverá um grande clamor. Aí ele fala da última trombeta. Mas eu quero ler o 34, porque irmão Brana falava de coisas como ia acontecer e estava manifestando no ministério dele, ou cumpriria também no ministério dele. E a pessoa pode ficar esperando para frente. 34, vamos ao lado de Jesus. Bom, se eu pensasse que há uma denominação, lembra bem, quando ele pregou essa mensagem, ele estava em 1962. Não tinha aberto os selos ainda. Por isso que muitas vezes as pessoas rejeitavam a mensagem do profeta. Porque a doutrina dele, mesmo naquele finalzinho de 1962, já estava revelando as eras, foi revelado, e foi revelada a semente da serpente, que as pessoas não criam, não admitiam. Pensavam que Eva tinha comido uma maçã ou uma pera, como muitos hoje acham, tem muitos crentes ainda enganados, e não vê que foi o sexo, porque dali para cá, todo mundo nasceu e morreu. Dali para cá. Só veio Cristo, que é Deus feito carne, Emmanuel conosco, que morreu e ressuscitou, para que pudesse, através do seu sangue vertido, interceder por nós durante todos esses 2 milênios e voltasse agora para poder revelar os selos que ele não podia falar lá atrás e diz, aquele dia e hora ninguém sabe. Ele não falou naquele dia porque teria que cumprir na frente ainda. E isso já cumpriu. 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, segundo a revista Ciência. Vou repetir algo aqui. Bom, se eu pensasse que há uma denominação ou um grupo de crentes que tenha algo melhor do que temos aqui, irmão, eu desejaria unir este pequeno corpo com isto imediatamente. A simplicidade do profeta era tamanha. Diz, se ele soubesse que tinha um grupo melhor,
que tinha algo melhor do que ele estava pregando, então ele tomaria a sua pequena igreja e uniria com aquele grupo. Mas você tem que saber que não tinha. Não tinha. A mesma coisa que eu vou falar para você. Irmão, se tiver alguém com uma mensagem melhor do que esta terceira etapa que estamos pregando, eu vou me unir a eles. Se tiver alguém que tem uma mensagem melhor que essa terceira etapa, mas não tem. Esse é o problema. Não tinha nos dias do irmão Brana. Não tem nos dias da esposa também hoje. Se tivesse, nós iríamos unir com eles. Mas não tem. Aí ele continua dizendo: eu tenho esperado, tenho desejado. A coisa estava para suceder. Tenho esperado, tenho desejado, tenho crido que algum dia surgiria alguém. Irmão Brana mesmo, que algum dia surgiria alguém. Quem é esse alguém? Que o grande profeta de quem eu tenho falado virá. Grande profeta. Profeta Elias, para restaurar todas as coisas. Ele diz: eu tenho falado e eu creio que ele virá. Eu estou esperando que venha surgir alguém. Porque ele desejava esse ministério desta pessoa. E acabou sendo ele esta pessoa. Esse ministério esperado, desejado, crido pelo irmão Brana, era exatamente o ministério dele que ia manifestar no ano seguinte. Tão próximo. Em 62 ele pregou, em 63 ele manifestou esse ministério do grande profeta. O grande profeta não é porque é o William Brana. Deus mesmo falou para o irmão Brana na mensagem A Brecha, parado na brecha. Falou para ele, quando ele pensava em ser igual um do Velho Testamento, um profeta do Velho Testamento, Deus falou para ele: eu não te chamei para ser igual a eles. Você tem um ministério muito maior. O que precisa é a gente crer. Agora, isso foi em 64 que Deus falou para ele. Mas em 62, ele estava aqui dizendo: eu desejo, estou esperando, eu creio que haverá alguém. Eu tenho crido, eu tenho pensado que esse grande profeta de quem eu falo virá. Eu sempre tenho crido e pensado que talvez eu viva para ver esse dia, quando eu possa mudar, quando eu possa ver a essa pessoa surgir em cena. Então eu poderia tomar a minha pequena igreja e dizer: irmãos, este é o homem pelo qual temos esperado. Que coisa! Ele aguardando que isso acontecesse. Vê se ele podia falar estas coisas depois de 63, quando isso já estava manifestado. E para ser claro, irmãos, para vocês, que esse período do irmão Brana, da revelação das eras, da revelação da semente da serpente e outras mensagens antes de 63, já era um ministério de Elias. Quando ele veio e trouxe o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo já era o ministério de Elias. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não tinha restaurado o batismo, ele veio e restaurou. Existia nos tempos do irmão Brana o batismo em nome de Jesus, só. Por isso que o irmão Brana pregou e disse: Jesus não pode ser seu próprio pai. Tem que ser Senhor Jesus, porque Senhor é Pai. Como Pedro pregou no dia de Pentecostes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
Você tem que usar ou o Senhor Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, mas nunca somente só Jesus. Porque ele tem o Pai vivendo nele. O Pai é invisível, o Pai é Espírito. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas o Pai trabalhava até agora através de quem? Através do Filho. Ele diz, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque o próprio Pai trabalhava através dele. E o Filho não faria coisa alguma sem que primeiro fosse lhe mostrado pelo Pai. Amém? Atenção, é bom a gente ir meditando neste maná de tempos atrás. Nós já comemos esse maná, mas é bom estar aqui alimentando com mais luz. Irmão Brana diz que quando este homem chegar, esse que eu estou esperando, então eu vou dizer, irmãos, este é o homem pelo qual temos esperado. Este é o homem que tenho buscado. Agora, ele não podia dizer ali na frente, irmãos, esse é o homem que tenho buscado, porque era ele mesmo. Ele não podia dizer nada depois disso. Porque este homem era ele, esse ministério era ele, esse grande profeta, era Cristo nele. Com o ministério de Elias operando no profeta. Eu tenho esperado por isso. E se atualmente isso tem sucedido, então eu estou esperando dizer, está aqui. Irmãos, este é o que buscamos. Vindo aqui. Escuta, é tão bom. Irmãos, esse é o que buscamos. Vindo aqui, eu quero ver a igreja mantendo-se nessa forma. Porque a palavra agora que estava materializada, Mateus 17, 11, não tinha cumprido. O cumprimento de Mateus 17, 11 foi no ministério do irmão Branham, no início do seu ministério, para que depois pudesse dar sequência ao ministério do Filho do Homem, do sétimo anjo, que seria tudo num só corpo, Deus operando. Por isso era Cristo operando o ministério de Elias e de sétimo anjo no irmão Branham, certo? Ele estava operando esse ministério. Cristo, que é o Filho do Homem, operando o ministério de Elias e de sétimo anjo. Este é o homem o qual estávamos buscando. Ele já veio. Mas Elias, escuta o verso 10 do capítulo 17 de São Mateus. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, porque dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Já estava unindo todas as profecias. Porque eles dizem que Elias tem que vir primeiro. Aí Jesus diz, Elias virá primeiro. Elias é o quarto Elias, é o irmão Branham, é o ministério do irmão Branham para restaurar. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então nós temos batismo restaurado, temos os dons restaurados da forma correta na igreja. Ainda que você não tenha usado todos esses dons, porque você já está agora com a revelação de toda a palavra. Tem um tempo que a gente diz, São Paulo, a gente age como menino, porque é menino, mas depois que você chega a ser grande, você deixa das coisas de menino, porque agora você vai pensar nas coisas mais altas. Assim, tanto é a vida natural como a vida espiritual. Você não pensaria somente nos dons de cura, de profecias, de língua estranha, que tudo isso é bom, são os dons para a igreja. Mas depois desses dons,
Aí veio a revelação da palavra, e as pessoas pararam nos dons, assim como os pentecostais pararam nos dons. E o irmão Branham veio no seu dia, trazendo uma restauração também desses dons na igreja. Ele pregou a ordem da igreja e colocou os dons em ordem, como Paulo colocou no seu dia, para não falar em língua estranha no meio do povo. Porque entrará um indouto e dirá: vocês estão loucos. Por quê? Porque ele não entende o que está sendo falado. Ele diz: eu queria que todos vocês profetizassem. Por quê? Porque a profecia é dada na sua própria língua. Se eu profetizo alguma coisa aqui, eu tenho que profetizar no português para você entender. E se não profetizar no português e eu falar uma outra língua, tem que haver um irmão que venha interpretar esta língua para o português, para a edificação da igreja. Se não houver quem interpreta, então aquilo não é de Deus. O mesmo Deus que fala em línguas estranhas é o mesmo Deus que as interpreta. Amém? Então ele vem restaurando, colocando as coisas no lugar. O batismo, a posição da mulher, que lá desde o tempo do irmão Branham já começou com o voto que foi permitido ela votar. E olha o que colocaram depois nos Estados Unidos. Mas por permissão, vamos facilitar, colocar a mulher na mesma altura do homem, que ela pode fazer tudo. Muito bom, a mulher tem que ser respeitada no seu posto do dever, mas ela não pode superar o que Deus deixou para ela, a posição que Deus deixou para ela. Ela vai dar luz filhos. Do Elias veio restaurar para nós. Foi através do profeta que nós tivemos essa restauração, para depois chegar nos céus. As pessoas têm que ver isso, para depois receber o ministério de Cristo encarnado. Primeiro tinha que ser restaurado, porque esse é um ministério. Elias, Eliseu, o que fez João Batista, precursor de Cristo. O que faria o quarto Elias, precursor da segunda vinda. Eu tenho aqui, eu creio que dá para mim, porque aí é tempo do precursor. O precursor era exatamente aquela mensagem que o irmão Branham estava pregando, com desejo de que esse grande profeta viesse. Mas ele estava pregando, restaurando as coisas, trazendo a mensagem para o povo. E dizendo que ele não era profeta. Se der tempo eu leio para você, pelo menos um parágrafo. Dizendo que ele não era profeta. Mas o ministério de Elias estava operando nele. Estava fazendo aquelas coisas que outros não fizeram. Ele veio trazendo o batismo, restaurando os dons da igreja, colocando em ordem. Porque não é só falar a língua, não, tem que ter ordem. Não é só profetizar, tem que ter ordem. Ele diz: eu prefiro falar 5 palavras na minha própria língua do que 10.000 palavras em outra língua, outro idioma. Isso aí tudo foi colocado em ordem através do ministério do profeta Elias para Deus, o grande profeta. Porque ele veio antes que Moisés e Elias vêm. Ele veio. Elias virá primeiro. Já veio. Agora vocês vão ficar esperando Elias vir primeiro? Não, ele já veio. Aquele lá de trás, eles conheceram, quando Jesus diz: eu porém vos declaro que Elias já veio, ele sabia que era João Batista. Oh, mas eu gosto de ver a maneira de Deus trabalhar, que o incrédulo pula para lá, para cá e não entende. E Deus está ali. Deus está operando ali. E o incrédulo não vê. Amém? Vocês têm guardado isso. Elias virá primeiro, já veio. Mas tinha que vir primeiro que Moisés e Elias para os judeus. Isso já aconteceu. Assim como Mateus 24:36 já aconteceu, e outros versículos, já aconteceu a vinda do Filho do Homem,
nos dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló. Já aconteceu. E as pessoas não viram. Outra vez, Deus operando em simplicidade. Mesmo tirando uma foto, que eles não sabiam o que era ali nos Estados Unidos. E o irmão Branham, Deus falou para ele. E ele queria até ir fazer isso. Falar para o povo na sua cidade, que eles estavam à procura de alguém que soubesse. Aí Deus disse para ele, não vá. Não diga nada para eles. Vá em Jeffersonville e diga para o povo. Por que em Jeffersonville? Porque era a igreja do irmão Branham. Você não tem que dizer para o povo de Tucson, você não tem que dizer para os demais que não tem nada a ver com esta fé. Você vai lá e diga para aqueles que estão ali em Jeffersonville. Por isso, quando você vê que a ciência aprovou o sinal no céu, tirou o sinal no céu, fotografou a nuvem, e Jesus está dentro daquela nuvem, e 7 anjos da eternidade que vieram juntos nessa vinda do Filho do Homem, cumprindo Mateus 24:36, aquele dia e hora, ninguém sabe, aconteceu já. Elias, William Branham foi o precursor daquela vinda. Olha a mensagem, a brecha 41. O 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Porque desta vinda era a vinda de Cristo para operar através do ministério de Elias e do ministério do 7º anjo, revelando toda a palavra. E Cristo é o Filho do Homem. Mas ele tinha que vir nos ministérios de Elias, que é restaurador, e de 7º anjo, que revela, é Cristo no irmão Branham. Quem revela não era William Branham, é Cristo no profeta. Cristo é o revelador no seu profeta, mas Cristo não pode fazer aquilo sem ter um homem, assim como é Moisés e Elias que virá para os judeus. Mas não adiantaria nada Moisés e Elias vir para os judeus se não tivesse Cristo. Porque Cristo é o que unge Moisés com o seu ministério de transformar as águas em sangue. E é Cristo que unge Elias para chamar fogo do céu. Isto é, entre os judeus que vai acontecer. Você não pode ter um ministério só sem Cristo. É como a noiva hoje. A noiva hoje, sem Cristo, ela não é nada. O que é Cristo? A palavra, a revelação, o esposo. É Cristo, operando nela, operando em nossos corpos. Esse ministério desse dia, e João comer o livrinho, e agora poder pregar outra vez, como foi comido o livrinho pelo 7º anjo, João comendo o livrinho com o 7º anjo, e não podendo falar a ninguém. E depois esse mesmo ministério operando na noiva, nesse dia final, comendo o mesmo livrinho, mas podendo falar. Oh, irmãos, olha para trás, nos dias de João, ele estava com a caneta para escrever os trovões. Deus diz, não escreva. Aquele mesmo ministério estava aqui agora operando em William Branham, e ele revelou os 7 selos. Mas quando chegou a 3ª puxada, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Deus gosta de trabalhar assim. E desde 63 até agora, olha como o povo mantém incrédulo na mensagem. Mas Deus está revelando sua palavra. Amém? 55, pondo-nos ao lado de Jesus. Agora, penso eu, se esse anjo que me disse aquelas palavras, assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, o vê, tua mensagem será
eu haveria de tomar esta mensagem e precursaria a segunda vinda de Cristo. Bem, se isto tem sido isto, que era o ministério da hora, ele diz, se isto tem sido isto, então estamos realmente perto. Irmãos, porque a hora e a luz da mensagem estão quase terminando. Porque ele tinha que fazer esse papel, introduzir o Messias na segunda vinda. Como também João Batista introduziu o Messias na primeira vinda. E aqui tinha que vir um profeta que estaria na terra no tempo desta vinda, assim como João Batista esteve no tempo da vinda de Cristo lá atrás. Está escrito na Brecha 41. Aleluia. 56. Notou você quando caiu o Pentecostes e aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo? Não passou muito tempo para começar a debilitar-se e começar a organizar a igreja para manter o forte para Cristo, esperando sua vinda. Bem, isso mesmo está ocorrendo hoje em dia. Se a Escritura é verdadeira, eu restituirei, diz o Senhor, tudo que o gafanhoto, a locusta comeram. Agora, se isto é isso, outra vez. Agora, se isto é isto, se isto que está na Bíblia é isto, é este ministério que está sendo manifestado nos dias do irmão Branham, ele diz, então, o tempo está à mão. Realmente, porque a mensagem já tem terminado. Isso daqui deveria ficar, não posso ir mais avante para mim, não prolongar muito, mas isso aqui deveria encerrar o assunto, que a mensagem tem terminado, é a mensagem da primeira e segunda etapa. Tem terminado para ele poder introduzir, essa mensagem introduz a Cristo em sua segunda vinda. E aí a segunda vinda não é o rapto agora, gente. O rapto é a ida. Tem coisas que não podia ser explicado pelo irmão Branham. E agora nós aprendemos. E a revelação dos selos mostra isso. A festa das trombetas mostra isso. Que agora é hora da sua ida, da ida da igreja. E esse período da ida da igreja é que esta igreja, ela já passou por esse período da introdução. O ministério do irmão Branham, na primeira e segunda etapa, estava introduzindo, preparando para o dia 28 de fevereiro de 1963. Aí depois Deus disse para ele, vai para Jeffersonville e prega a revelação dos 7 selos. Foi exatamente depois disso. Depois desse acontecimento, é que ele teve que ir para Jeffersonville e pregar os 7 selos. Irmãos, como nós devemos ter a nossa mente, nosso coração cheio desta verdade, desta palavra, do jeito que ela foi manifestada. O irmão Branham, a mensagem do irmão Branham, talvez, você quer ver? Alguém diz, é a mensagem que vai precursar. Então estão esperando que a mensagem do irmão Branham venha precursar o rapto. Não, não está escrito assim. Diz que a tua mensagem precursará minha segunda vinda. Por que segunda vinda? Porque era a vinda do Filho do Homem primeiro, para depois do rapto, completar esta vinda na ida. Tem que completar na ida. E tinha que vir o ministério do irmão Branham para operar isto, e operou naqueles dias. Por isso Cristo veio, o 7º anjo está na terra no tempo desta vinda, a brecha 41, guarda isso, pelo amor de Deus. O 7º anjo está assim como João estava. Está escrito assim, a revelação, a brecha 41, já está escrito assim. Por que você não crê?
Você fica esperando algo suceder quando aquilo já aconteceu. O que está faltando agora é rápido. É a ida da igreja. Mas a igreja não podia ir sem que primeiro tivesse um precursor de Cristo. Foi por isso que a mensagem foi precursora até Jesus vir no Monte Pôr do Sol. 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28, é tão claro que até a ciência não tem jeito de negar. É tão claro. Se você quiser mudar o dia, você não tem prova científica para isso. E o irmão Brana diz que quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, primeiro Ele mostra no céu. E foi isso que Ele fez. Ele mostrou no céu primeiro, 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. Por que teve que ser 28? Por que não levou 40 minutos? Por que não foi 15? É porque está escrito, quando o sétimo anjo, ou o sétimo selo foi aberto, quase meia hora de silêncio. Quase. Por isso que 28 é quase. Quando isso sucedeu? Quando Cristo apareceu no Monte Pôr do Sol, operando desde manhã até a tarde. Ele estava ali, Cristo estava ali. E o irmão Brana diz, irmão Jeans, estava lá. Eu estava em 3 testemunhas. Nós estávamos lá quando a nuvem subiu. Que hora que a nuvem subiu? 18h28. Isso prova que Cristo veio, cumprindo Mateus 24:36, aquele dia e hora que ninguém sabia, foi cumprido e ninguém ficou sabendo. Aconteceu e as pessoas não ficaram sabendo, e os crentes hoje estão pregando, e crente da mensagem está pregando aquele dia e hora, como sendo o rápido, e aquele dia e hora foi a vinda. O Filho do Homem está na terra, no tempo da sua vinda. Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós podemos ter o refrigério da palavra, do Espírito em nossas vidas. Não podemos, Senhor, dar uma doutrina para o povo, mas esta é a mensagem do seu profeta, o grande profeta Elias, que trouxe a restauração e precursou, veio na frente da segunda vinda, que foi exatamente quando o Senhor desceu para poder trazer os 7 selos, e o seu profeta diz, cada anjo da era representava um selo. E o irmão Brana era o 7º anjo da 7ª era, ele era o representante do 7º selo. Por isso que ele era o silêncio, a mensagem de silêncio. Ninguém soube no dia. Está aqui sendo profetizado outra vez pela esposa, porque a noiva, diz o profeta, tem o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor que isso aconteceu. O assim diz o Senhor que Moisés, Elias e Cristo vai manifestar aos judeus. Assim diz o Senhor que Elias já veio, que foi João Batista. Assim diz o Senhor, Elias virá primeiro, que foi o irmão Brana, que restaurou todas as coisas. Assim diz o Senhor. Os selos foram revelados. Cristo tem novo nome. B-R-A-M-H-A-M. É o novo nome, não é o nome, é o novo nome. O nome é Jesus Cristo, mas o novo nome é Bran. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.